Alô, amigos! Boa noite! Estamos batendo ponto mais uma vez para nossa hora extra, segunda-feira, 25 de setembro, a temperatura em 22 graus. Hoje é o dia do rádio, dia da tia solteirona, isso aí, entre outras. Mas o rádio hoje é lembrado, esse veículo de comunicação tão importante que faz companhia para muita gente, traz informação, leva entretenimento. Então, parabéns para o dia da radiodifusão, o dia do rádio nesse dia 25 de setembro. Estamos começando o nosso Hora Extra, que tem o apoio da Cerâmica Caspari, lá de Portão e de Bom Princípio. Cerâmica Caspari, para você que vai construir, vai fazer uma obra, precisa de qualidade e que dure para a vida toda. Cerâmica Caspari é líder de mercado em lajes protendidas, lajes treliçadas, blocos cerâmicos de vedação e blocos cerâmicos estruturais. Visite o site ceramicacaspari.com.br, tem o K, tem o Y, ou ligue 513562 2300, que o vendedor, representante regional, vai rapidinho me atender. 513562 2300. Também com o apoio do Leão das Tintas, Tintas Renner, você sabe, é com o Leão das Tintas. Um abraço aí pro Volney, grande colecionador de carros antigos. Já esteve por aqui contando muita história, né? Do Maverick, então faz um sucesso. Casa das Linhas, tecidos, cama, mesa, banho, lãs, linhas e aviamentos, da Casa das Linhas. David Autosserviços, geometria, balanceamento, manutenção de freios e suspensões, na Rua da Chácara 625. Priscila Dansman, Centro de Estética Avançada, próximo ao São Luís, na 21 de abril, 454. Primavera chegou, tem vinhetas novas da Mundial, saudando a primavera. E você, como é que está? Como é que está a beleza, o corpício? Tudo bem? Temos que se preparar para o verão, né? Então, além de uma boa academia, de uma boa caminhada, cuidar da saúde, também você pode buscar o auxílio das novas tecnologias da Priscila Dansman, Centro de Estética Avançada. Um botoxzinho vai bem, né? Tirar aí, dar uma aliviada na aparência, né? O cara vai ficando velho, precisa de um botox aí para tirar um pouquinho das rugas, disfarçar as rugas, né? Na 21 de abril, 454, o telefone para você marcar é o 99713-8571. 99713-8571. E Glasnost, hoje folga na Glasnost. O pessoal da Glasnost está com bastante poeira lá, mas logo passa, né? O doutor Pestana 238, o pessoal está fazendo a obra lá do esgoto. Tem que ter paciência, está todo mundo passando por isso, né? Não adianta berrar, bom cabrito não berra, como diz, temos que aguentar o poeirão. Vamos lá, logo passa. Então hoje é folga lá da Glasnost. Gente, eu tinha a previsão de chuva, eu acho que para nós foi só uns pinguinhos aí, né? Mas tem a previsão para amanhã, terça-feira, chuva, aí vai limpar o tempo. Mas vai fazer um friozão na quarta-feira de 8 graus a mínima. É o frio da primavera, então. E depois vai normalizando as temperaturas, né? O frio vai se despedindo e o trigo vai lourando e as nossas coxilhas estão bonitas. Está bom de ir passear, fazer um passeio, uma caminhada, andar de bicicleta pelo interior. Não ficar andando na BR, que é um perigo, né? Vai para o interior, bota um pneu lameiro, como se diz, da bicicleta, e vai passear em lugar mais seguros. E tá cheio de cenários, né? O verde e amarelo, coisa linda, tá? No momento que o lourar do trigo cria esses cenários bucólicos e muito lindos da nossa região. Saudar o pessoal de Ajuricaba, a reação é impressionante. Várias pessoas se manifestaram na entrevista de sexta do prefeito de Ajuricaba e do presidente da FENAP, com certeza, todo mundo repercutindo aí o desafio do rodeio, todo mundo querendo assistir. Então, Luiz Roberto montar o touro
lá no rodeio. Vamos torcer que dê tudo certo, Luiz Roberto. Pode ir que eu te garanto aí que vai ser divertido em cima do touro. Fica tranquilo que tem aqueles palhacinhos, que se der uma emergência, os palhaços ajudam a interter o touro e tu desce rapidinho do touro, sem problema. É isso aí. Bom, hoje nós estamos recebendo a visita do presidente da Associação Comercial e Industrial de Juí, o Vladimir Zanetti. Boa noite, seu Vladimir, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Vladimir? Tudo certo. É a primeira vez que está estreando, tá estreando aqui na Mundial, né? Eu acredito que sim. É verdade, uns 15 anos que estamos completando, é a primeira entrevista, mas quando você estava comendo polenta, rapazote, lá em Caxias do Sul, estava bem boa aquela polenta lá, algum sujeito deve ter chegado para ti, ô guri, tem uma cidade que nós estamos investindo, chamada Ijuí, está a fim de ir para lá e você encarou. Como é que foi essa história primeiro? O que pode contar para nós? Bem, eu comecei a trabalhar, a minha primeira carteira assinada foi com uma empresa que eu fiquei 30 anos trabalhando na mesma empresa. Com 16 anos eu entrei na Brasdiesel e em 1979 eles pretendiam abrir essa filial aqui de Juí. Eu então, com 19 anos, me convidaram para ser o gerente local da casa, abrir a concessionária que atende toda essa região aqui. Já tinha quanto tempo lá de empresa? 3 anos e pouco. 3 anos e pouco. Naquela época já tinha essa dificuldade assim, de achar gente com experiência, qualificada, que tem uma crise hoje de mão de obra, né? Naquela época se sentia já? Era mais fácil, mas a empresa sempre investiu em pessoas jovens, então com 20 anos me deram uma casa para tocar aqui na região, uma concessionária de caminhões, né, com oficina mecânica, 30, 40 funcionários. Foi uma experiência nova, eu nunca tinha. Ela já existia quando você veio? Aqui? Não, eu vinha Inaugurei. 79? Em 1980. 80. 79 deu uma seca muito grande, o prédio estava pronto já há 1 ano e pouco, mas eles resolveram inaugurar em 1980. Certo. Então eu vim. Tá, mas e quando falaram em Juí, o que você se lembra assim quando, poxa, vou deixar de... Já estava casado, estava solteiro? Já estava casado? Não, vim solteiro. Nem solteiro. Na verdade, 3 meses antes, eles me mandaram para a Amazônia, para Manaus. Abriram foi uma tática, né? Abriram uma empresa em Manaus, uma empresa de transportes, que a Brasília também tinha transportes. E eu disse, eu vou, tudo para mim era desafio, aventura. Oportunidade. Mas eu vou sabendo que eu não quero ficar na Amazônia, eu quero voltar. Sim, na primeira oportunidade. Vai que uma onça pega, né? Os índios. Então, na primeira oportunidade surgiu o Ijuí, e eu com um mapa enorme do Brasil na minha sala, disse, mas entre Manaus e Ijuí está muito mais próximo de Caxias, eu era noivo na época, né? Eu digo, não, vou para Ijuí. E teve dificuldade de convencer a noiva depois? Vou para Ijuí. Tu vai comigo ou não? Eu acabei casando 2 anos e 7 meses depois, 2 anos e 10 meses depois. Mas eu antes trouxe ela para conhecer a cidade e tudo mais. Sim. E estamos aqui já há 43 anos. Moramos um pouco em Caxias, um pouco aqui, mas a gente gosta daqui. Os filhos são ijuienses? Os filhos são ijuienses, mas um mora em Caxias, outro em São Paulo. Certo. Tenho 2 filhas. 2 filhas? O que elas fazem? Uma era piloto, né? Era piloto de kart no início, depois foi piloto de automobilismo, e daí ela casou, hoje tem a Letícia. Letícia era famosa na época, era novinha, acho que 17, 18 anos, e era piloto. Não, ela começou com 10. Com 10. Com no 10. Kart, mas depois no carro maior. Com 16 tem que ter idade mínima. Não tinha que ter carteira de motorista, né? Piloto começa aos 16. Então daí ela ficou até os 20 anos praticamente correndo, ganhou muitos campeonatos, eu tenho uma sala bonita de troféus dela lá em casa. Mas aí ela resolveu casar e tem 3 filhos hoje, é formada em Direito
Mas ela cuida dos filhos, ela Certo. preferiu cuidar dos filhos. Você não quis trabalhar contigo? Não, É. em Caxias eu não tinha nada, mas a outra, minha filha, a Sara, que mora em São Paulo, trabalha comigo lá. Aí tem um escritório lá em São Paulo, Ela Sara? nós temos uma filial, Certo. e aí ela trabalha conosco lá, faz toda a área. A gente começou sem tempo causal, né? Começamos já falando de você vir para Ijuí, mas antes, você, pelo que eu senti aí da história, você começou a trabalhar muito cedo, né? Porque você falou que com 16 já estava trabalhando. 16 né? anos. Como é que era a história da serraria? A serraria foi antes. Foi bem antes. Na verdade, eu nasci em Caxias, mas com 10 dias eu fui voltei para o interior, lá onde a gente tinha, meu avô e meu pai tinham uma serraria. Certo. Como é o nome do interior lá que você fala? Era o interior de Lages, era um lugar... Então nem era no Rio Grande do Sul. Era em Santa Catarina. Santa Catarina. É. Então, meu avô tinha serraria lá desde 1950. Derrubaram algum pinheiro, então, né? Muita araucária. Na época era serraria de araucária só e exportação, inclusive, eles faziam. A madeira da araucária faz o quê? Na época era o pinheiro, né? É o nosso pinheiro nativo aí, fazia tudo. Casas, móveis, exportação, muita exportação. Isso é que ano, mais ou menos? Bom, eu nasci em 1959 e a nossa serraria ela seguiu até 1970, foi quando eu voltei para Caxias. E também entrou a lei que foi proibida a derrubada de árvores nativas, de pinheiro, na verdade. Certo. A araucária foi proibida e até hoje não revogaram essa lei. E daí você, menino, ajudava o pai e o avô a trabalhar na serraria? Eu tinha até 10 anos, eu fiquei lá, então eu brincava de ajudar, né? Mas eu gostava muito, já Era uma dirigia, experiência, né? já dirigia caminhão naquela época, com 8, 9 anos. Sim, a vida já te mostrou Um caminho. Né? Vou vender caminhão no futuro. Não sei. A minha professora reclamava muito com a minha mãe que eu gostava muito de desenhar caminhão e não gostava de estudar. Então, talvez ali foi um caminho, né, que se criou na minha vida. Entrei numa concessionária de caminhões, depois segui trabalhando muitos anos, formei minha própria empresa de transportes e hoje trabalho nessa área. Certo. Não deixou toco de dedo na serraria? Claro que deixei dois. Um aos 4 anos. Meu Deus. Um aos 4 anos, cortei Agora a a gente ponta. dá risada, né? É. Mas na hora deve ter doído, né? Não, imagina. Que susto. E aos 10 anos, cortando lenha, que eu gostava também, né? Cortei a ponta de um outro. E no caso, o teu avô e o teu pai, quando foram limitados na questão da serraria, o que eles foram fazer daí? Qual foi a alternativa deles? Eles terminaram com a serraria? madeira, terminaram com a madeireira, vieram morar em Caxias, né? Meu avô já tinha uma boa idade, né? Meu pai construiu alguns imóveis para locação e tal, e estudou todos os filhos e botou o pessoal trabalhar também, né? Quantos filhos ele teve, ou teus irmãos? São Nós éramos em 5. 5. 5 irmãos. Sim, daí 2 mulheres? 3 homens? 3 mulheres? 3 mulheres e 2 homens. Certo. E daí então, vamos continuar contando, você veio ali para Caxias, e daí o teu primeiro emprego de cara foi na Brasília, né? Ou você já teve uma outra experiência ainda com 16 anos? Não, na verdade, um ano antes, nós éramos vizinhos, eu e a minha esposa, meu sogro tinha um posto de gasolina, e eu comecei 8 meses, 9 meses, comecei trabalhando com eles ali, frentista do posto de combustível do meu sogro, que virou meu sogro depois. Não era qualquer frentista, era o melhor frentista. Sim. Isso eu digo para os frentistas, eu já fui frentista, mas eu era muito bom no que fazia. Tudo que a gente faz, quando faz, tem que fazer bem feito, né? Eu tenho uma história de um entrevistado que eu tive, que é o senhor Debaco, dono do Bife de Milão, lá no Vitória Emanuel, quando a gente passeou lá, e daí ele contou a história dele, que ele entrou lá lavando pratos. Mas ele disse, mas eu era o melhor lavador de pratos, né? Depois aprendeu a cozinhar, ele foi garçom, ele era o melhor garçom e o melhor chefe, melhor cozinheiro. Quando chegou na hora que o restaurante tem 238 anos, já pensou? O Garibaldi
e o Vitória Emanuel, que leva o nome hoje da galeria lá, almoçavam nesse restaurante, o bife dele lá. E o Debaco conta então que quando chegou na hora da sucessão, os filhos não queriam saber para quem que o dono facilitou e financiou e emprestou, por melhor lavador de pratos. Sim. Interessante, né? Muito. Tem que abraçar as oportunidades, Com né? certeza. Tem que contar a história para que sirva de exemplo, né? Porque às vezes as pessoas estão desesperançadas, né? E é bom contar cases de sucesso, não é assim de graça, né? Tem que ter sucesso suor, não vem sem muito trabalho. né? Né? O sucesso só vem antes no dicionário. Só no dicionário. Bom, nós vamos a um breve intervalo comercial e já vamos voltar. O teu nome não é Zanetti, é Zanetti? Zanetti com E no final. Muito bem, isso aí. Então, daí, de repente, o pessoal gosta muito de família, né? Ah, mas será que é parente? Será da árvore genealógica, né? E ficam procurando os parentescos e coisas, né? E é só italiano, tem outro sobrenome de italiano também ou tem alguma misturazinha? Eu sou italiano puro. Puro. Meus avós eram italianos. Como era o nome deles? Luiz Zanetti, meu outro avô era Pasquale. Pasquale. Minhas avós eram Suzin, sobrenome Suzin, e a outra era Bracagioli. Bracagioli. Eu sou uma salada de fruta, alemão, francês, português, holandês e italiano. O meu eu não me entendeu mesmo de vez em quando. Então tá, já vamos 18 e 19, a temperatura em 22 graus. Vamos já voltar com o nosso bate-papo, hoje recebendo o Vladimir Zanetti, presidente da nossa Associação Comercial e Industrial de Juí, também contando a sua vida como empresário, tempo de criança, já sei que tem que perder uma ponta dos dedos aí, tudo a gente vai descobrindo no nosso programa aí. Já voltamos, breve intervalo. Às vezes sai 3 horas extra aí para lembrar que está na hora extra, né? Que o cara depois de velho tem que ser bem lembrado, né? Tem que reforçar. Estamos com hora extra, 18h23, a temperatura agora em 21 graus. Estava estranho o tempo hoje, né? Porque o sol, quando aparecia, queimava o cara. E quando aparecia, ficava em nuvens, aquele vento frio, gelado, né? Então tá, gente. Em nome do Leão das Tintas, representante das Tintas Renner, Cerâmica Caspari, pessoal lá de Portão, fazendo atendimento aqui na nossa região, né? Bom Princípio, região muito bonita, aquela região lá de Bom Princípio. Cerâmica Caspari, fazendo sucesso aqui em Juí também. Você que vai construir, precisa de lajes aí protendidas, lajes treliçadas, blocos cerâmicos, hibridação e blocos cerâmicos estruturais, já sabe. Liga 51-3562-2300. cerâmicacaspari.com.br, tem K e tem Y no Caspari. Pode verificar no site. David Autosserviços, agende no 992060304. Também com o apoio da Priscila Dansman. A Priscila, se não me engano, vai vir dar uma entrevista na sexta-feira aqui. Está faltando só a confirmação, mas ela vai participar do programa, vai dar umas dicas aí para a mulherada aí, já fiquem atentas, né? Essa a Lipo Mini HD, mini invasiva, né? Não precisa estar fazendo tanto sacrifício, né, para ficar bonito hoje em dia. Priscila Dansman, Centro de Estética Avançada. Também com o apoio da Glasnost, hoje folga para a Glasnost. É isso aí, os nossos apoiadores aqui do nosso Hora Extra. Um abraço aí para o Nelson Trentini, firme na audiência aí, fazendo um elogio e realmente, de fato, né, a transportadora Letsara leva o nome de Juí para todo o país e a América Latina, seu Vladimir Zanetti. Coisa boa quando você tem orgulho da sua cidade, né? Me fala, da sua cidade de boca cheia, né? Então, é legal isso. Olha, eu moro em Juí, sou de Juí, né? E a Letsara, como tem a matriz aqui, né, faz todos esses transportes, né? São quantos caminhões hoje que você comanda, Vladimir?
Nós hoje temos em torno de 550 caminhões. 550. Puxa, para administrar isso aí, como é que é? Automatizado, com supervisão geral? Sou eu, dois diretores, 7, 8 gerentes e quase 800 funcionários. Como que funciona, por exemplo, vocês têm um controle onde está o caminhão nesse exato instante? O caminhão todos eles têm rastreamento via satélite, né? E a gente sabe em tempo integral, 24 horas por dia, a localização. Ali vocês controlam se o motorista está cumprindo a legislação, o tempo que está dirigindo, o descanso que ele tem que fazer, tudo vocês fiscalizam. Temos um acompanhamento das jornadas de trabalho, a telemetria do veículo para ver se ele está dirigindo de acordo, dentro da velocidade, se você está forçando o veículo, se está fazendo economia ou não. Isso a gente tem hoje tudo, a tecnologia nos informa isso em tempo integral. Isso aí foi uma inovação, porque eu fico imaginando sem a tecnologia você não precisar cuidar de tudo isso aí. Você largava o caminhão e o motorista, quando queria, te comunicava. Estou em tal lugar. E às vezes ele não estava estou em São Paulo, ele estava fazendo um frete extra na Bahia. Não sei se isso aconteceu, não, acho que não. Poderia acontecer. Fazer um frete extra, levava até o Rio de Janeiro, 400 km, de volta é rapidinho, né? Então ele trabalhava com o teu caminhão. Nós fundamos a empresa está fazendo esse ano 35 anos. 35 anos. Foi fundada. Quantos funcionários hoje? 800 funcionários. 800, com os motoristas todos? Com os motoristas. Passa um pouco de 800, alguns argentinos nós temos. E toda uma legislação pertinente, né? Que é diferenciada, né? O motorista, né? Sim. Imagina, o motorista de caminhão tem que fazer exame toxicológico, né? Claro. Tem que arrancar os cabelos lá para fazer exames toxicológicos, exames periódicos, né? Temos vários exames que eles têm que cumprir porque a saúde é fundamental para você estar dirigindo um caminhão de 50 toneladas, né? Precisa ter saúde, precisa estar alinhado. Qual é a rota que vocês fazem? É diversas ou tem uma específica? Depende de que tipo de cliente? Nós trabalhamos com a indústria automobilística, a gente transporta autopeças de São Paulo, Minas Gerais para a Argentina, também autopeças que vêm do Chile e da Argentina para o Brasil. Trabalhamos com produtos de higiene e limpeza, alimentos, enfim, vários produtos da indústria nacional e também estrangeira. Traz muita coisa da Argentina e Chile. Muito bem. Bom, com essa questão da legislação, você também entrou no sindicato, né? Então, atualmente você está desenvolvendo a não tão importante função de presidente. Presidente do Sindicato dos Transportadores, é isso? Como é que funciona? Nós reunimos um grupo de transportadores de Ijuí e resolvemos fundar o Sindicato das Empresas de Transporte do Noroeste do Estado. Aqui, foi fundado em Ijuí, então? Foi fundado em Ijuí. Quanto tempo já existe esse sindicato? Ele está desde 2012, foi fundado em 2012 e a sede dele não é própria, é uma das nossas salas aqui no edifício Ijuí Centenário. Mas o principal objetivo da gente ter criado esse sindicato é que nós precisávamos, e como todos os setores, o nosso setor principalmente precisa de muita mão de obra. E a gente queria, nossos planos na época, trazer uma unidade do SESC-Senat completa para Ijuí. Então, a ideia lá em 2000... Vai explicar bem certo para o nosso ouvinte, o que é o SESC e o Senat? Assim como o SESI e o SENAI, que é da indústria, o SENAC, que é do SESC e SENAC, que é do comércio, o SEST, SENAT é do transporte, né? Serviços especializados em transporte, né? Aprendizagem do transporte. Então, a função dele é formar cursos de formação de mão de obra, assistência médica odontológica para
o funcionário e para os autônomos do setor de transporte, taxistas, toda essa área. Então, ele atende. Hoje nós temos uma sede provisória que está em Ijuí desde 2010, 11, mas era muito pequena. E agora já anunciamos e já iniciaram as obras ali em diagonal com o Jardim Europa. Está sendo feito um investimento lá de 16 milhões de reais em terreno próprio do SESC Senat, e vamos ter uma sede própria, completa, nova, bonita, com simuladores, com vários Isso ali no lado do posto do Lambari, por ali? À direita dele? Entre a BR-285 e a RS. Tem um terreno que dá divisa para os dois no meio ali, onde tem uma transportadora de um lado, os padrões novos do outro ali. Vai ser ali no meio um terreno de 11 mil metros e uma obra sensacional para Ijuí. Vai ter vários cadeiras de dentistas, vão ter laboratórios, vai ter salas de treinamento, vai ter auditório, mas uma série de coisas que é um investimento grande, muito importante para a nossa região, porque é uma região onde concentra muita venda de caminhões, né? A rodovia BR-285, eles atendem também a frota flutuante. Quem vem de fora precisa de atendimento médico, psicológico ou dentário. Imagina um caminhoneiro viajando, dá uma dor de dentro no carro. Pois é. Meu Deus. Tem esse atendimento e é gratuito para quem é funcionário, né? Mas eles atendem também a população em geral. Há uma pequena taxa, mas eles atendem a população que precisar. A família do transportador e do motorista autônomo também será atendida. Essa obra fica pronta para quando? 8 meses de obra. 8 meses. Iniciou em 1º de setembro, queremos inaugurar lá em meados do inverno do ano que vem. Mas o SESC Senat já está funcionando aqui. O SESC Senat existe em Ijuí, ele está ali no antigo posto da Cotrijuí. O DG Posto. O DG Posto, DG, tem salas alugadas ali, mas agora passará lá. Ali é uma área muito pequena, nós lá vamos ter um espaço muito bom. Agora uma pergunta assim que não quer calar. O teu negócio é caminhão. Tu dirige caminhão? Não. Eu dirijo caminhão desde os 8 anos. Caminhão pesado desde os 11. Como é que você faz para dar um ré numa Scania lá que tu vai dobrar para um lado, a carreta sai para o outro? Como é que funciona? Você tem que ter controle absoluto. Não consigo, eu não sou muito bom nos rodotrens, que são 3 articulações. Eu vejo aqui quando vem uns caminhões grande cedo para estacionar aqui nos nossos mercados, aquelas carretas enormes para descarregar os produtos, o cara manobrando aqui, ó. Tem que ter pulso, tem que ter braço. Tem que ser bom. O motorista profissional é diferenciado. Né? Quem sabe dirigir um caminhão, quem está com a carteira aí, é porque é diferenciado. Elogia, porque hoje tem muito motorista nos ouvindo aí, viu? Eu sei. Não, mas viu, a gente faz um treinamento independente do SESC Senat, nós temos nossa própria escola de formação na empresa, nós temos as aulas teóricas e também nós temos 21 motoristas que passam a experiência na estrada. Eles ficam 30, 60 dias. Eu dou muita oportunidade para motoristas novos, motoristas jovens. Então, ele tem que sair pelo menos sabendo o que está fazendo com um veículo pesado, que é muita responsabilidade, eles têm que ter. Não segura tão facilmente, né? Imagina. Apesar da tecnologia... Isso que eu ia falar da tecnologia. Para quem dirigiu um queixo duro, né? E hoje tu entra numa cabine de caminhão lá, parece uma casa tecnológica, cheia de botão, né? Aí as marchas... automáticas. Tudo, como é que é? As reduzidas são quantas marchas? 6 marchas reduzidas? Não, hoje os caminhões... Acabou isso? Acabou. Que tu apertava um botão na mudança, tu trazia para cima, daí tu tinha as marchas mais... As leves e as pesadas, né? Mas... Eu não dirigi nunca uma carreta, mas eu tenho carteira de motorista de caminhão até... Eu tirei no quartel, agora não sei quantas toneladas mas é só daquelas caminhãozinhos menor, não de carreta. Sim, nós temos muitos militares que saem e já entram direto conosco. Temos um convênio com os quartéis aí, eles nos indicam ou a gente corre atrás e sai já
profissionais, porque eles já saem com a carteira Nossa, aí, né? imagina, Então facilita, é um grande atalho. Sim, mas e esses caminhão novo, assim, com toda essa tecnologia? Não sei se você só tem uma marca ou você tem mais que uma marca? Não, nós temos 4 marcas de caminhões. Quais são as que você está usando? A gente usa Scania, naturalmente, que foi a minha origem. Certo. Temos Volvo, temos DAF, Mercedes. DAF? DAF. A DAF é da Mercedes? Não, a DAF é uma indústria holandesa que que foi agora adquirida pelo grupo Paccar americano. Então é uma fábrica americana de caminhões com origem na Holanda, mas fabrica no Brasil. Vão vir aqueles caminhões americanos, será, para cá também? Olha, difícil, eles né? já vieram e voltaram, né? Era o internacional, não era? O International veio, nós tínhamos Ford, nós tínhamos GMC, esses todos saíram do mercado Não brasileiro. emplacou, por que será? Olha, talvez porque o brasileiro gosta. O caminhão americano é um caminhão mais rústico, é um caminhão que eles falam que é o long life, eles fazem um caminhão ainda com caixa seca, lembra da caixa não sincronizada, mas era para durar muito sem mexer. Os motores são muito bons, os motores americanos, mas eles não. O conforto não era o ponto forte até pouco tempo atrás. E aqueles modelos americanos, aqueles caminhões com aquelas cabines enormes, eles não dão muito certo na nossa legislação, porque o Brasil, a nossa legislação determina que um caminhão tem que ter 18,60 metros de para-choque a para-choque, de cavalo e carreta. E aí, se você quiser fazer uma cabine muito grande, você perde espaço da caixa de carga. Então, os caminhões bicudos, lembra os bicudos que tinha antigamente, os caminhões frontais, que não eram frontais, né, que tinha aquele capô para frente, esses saíram do mercado exatamente por isso. Se perdia 1,5 metros ali de espaço de carga. Hoje o motor está escondido embaixo. Hoje o motor está sob o capô, sobre a cabina, né? Sobre a cabine, e aí você tem 15,40 metros de carreta, aí o rodotrem é limitado a 30 metros, então você tem também mais espaço para as duas carretas que ele utiliza, né? E o americano não, o americano ele mede o tamanho do semi-reboque. Se a carreta é limitada a X metros, o cavalo pode ter o mesmo tamanho dela. Não, daí você faz aquelas cabines, apartamentos enormes, sim, bonitos lá que eles têm, aqueles bicos enormes para frente. E hoje em dia tem alguma dificuldade assim porque pela quantidade de caminhão que tem, eu imagino, e como diminuiu também muitos os postos de combustíveis, as paradas dos motoristas que precisam do espaço, um posto de gasolina tem que ter do espaço para atender os seus clientes e o cara poder dormir no posto. É uma dificuldade hoje em dia? Pois é, esse problema vai se agravar porque a mudança da Lei 13.103, que determinava que o motorista poderia fracionar seu tempo de descanso em 8 horas mais 3, foi tornada inconstitucional, agora, uma lei de 2015, o motorista é obrigado a descansar 11 horas ininterruptas. Então, isso encherá os postos de combustíveis. E encherá o saco do motorista também. Também, porque ninguém descansa, tocar, ninguém dorme. Descansar em casa, né? Isso. Ele tira um sono bagual, como se diz, o gaúcho lá, dá uma dormida bagual, mas é aquelas 5, 6 horas que o cara dorme, mais que isso o cara não dorme. Ou tu fica só rodeando na cama, né? Pois é. Mas essa é uma determinação que ocorreu agora, o Supremo entendeu que esse item era inconstitucional. Então, mas quando surgiu a lei 13.113 em 2015, eles disseram que iriam ser feitos muitos pontos de paradas pelas rodovias e não foram feitos quase nenhum. Do governo não tem nada, só os postos particulares. Só os postos particulares, mas isso foi combinado na época que se teria vários pontos de parada. Só enroleio. Então ficou mais desafiador ainda, né? Isso a gente perde bastante em produtividade. Como você fala, se o motorista chega às 9 da noite de uma viagem, ele vai ficar até a meia-noite às vezes. Porém, ele tem que ficar 11 horas parado, né? E aí ele vai sair lá no outro dia às 8 da manhã. Vai ter que inventar alguma coisa, fica no computador, né? Pois é.
A gente espera que haja alguma modificação nessa lei, até para que não impacte tão fortemente no próprio consumidor, porque isso tudo será repassado ao consumidor, né? As coisas acabam ficando mais caras. Esses caminhão hoje, uma carreta, um cavalinho, ele está girando em torno de que valor, mais ou menos? Pegar um Volvo e uma Scania, por exemplo, são os que mais a gente vê na estrada. Esses normais, carretas normais, 3 eixos, aí hoje um conjunto, cavalo, carreta, 1.250.000. Eu estava imaginando que era em torno de 800 mil, então já deu... Não, 900... É o mais pelado. 900 mil reais eu diria um Scania 6x2, 950 mil, 6x2 é o trucado com carreta 3 eixos, e mais uma carreta, dependendo do tipo, 200, 250, uma frigorífica 400 mil reais. Eita. É um investimento. É investimento, cara. Qual é que hoje é o caminhão mais top do mercado? Eu diria que hoje, agora, você sabe que a partir de 2023, o Brasil entrou, ele teve que atender ao Euro 6, que é uma determinação que foi combinada já há anos atrás, das leis de emissões de poluentes. Então todos os caminhões tiveram que trocar motorização ou trocar o sistema de injeção para ficarem ou complementarem o sistema de escapamento para que as emissões de poluentes ficassem cada vez menores. E com essas mudanças os motores ficaram muito parecidos, né? Muito iguais, mais econômicos, né? E eu diria que Volvo, Scania, DAF, Mercedes, eles entraram para um patamar muito parecido. Iveco também veio com... A gente tem alguns Ivecos, mas já mais antigos, mas os novos já vieram bem modernos também. E Volkswagen, caminhões também tem aí, tem outra marca, nós não temos essa marca, mas são caminhões bons. E que é do mesmo grupo da Scania, Volkswagen e Scania é o mesmo grupo. Como é que funciona, por exemplo, lá na Betsara? O motorista é sorteado para fazer a linha e o caminhão, ou cada um tem sua linha e tem o seu caminhão específico e tem que cuidar bem dele, daí tu sabe quem está sempre dirigindo aquele mesmo caminhão? Como é que funciona? Nós temos vários tipos de cargas, né? Às vezes, por exemplo, para a indústria automobilística, as autopeças, o motorista tem o seu cavalo, e as carretas elas são desengatadas em cada ponto de carregamento ou descarregamento. Ele troca de carreta. Certo. Nem então, para lá praticamente. Nem para. Ele vai, desengata, já pega outra e vem embora. Transporte de alimentos aí já é um conjunto fixo, cavalo, carreta são fixos. Né? O produto aí é motorista que se dedica a isso. Quem viaja para o Chile já é um motorista que gosta demais de ir para o Chile. Tem outros que não querem. O químico, a gente transporta produtos classificados, então precisa algumas qualificações a mais, os cursos técnicos especiais, mais equipamentos, então são outros motoristas. Mas a maioria faz um pouco de tudo. A gente tenta treiná-los para que possam atender qualquer tipo de carga que a gente transporte. Essa viagem para o Chile, ela é muito difícil, que alguns não querem, ou é uma viagem prazerosa, por exemplo? Eu diria que tem motoristas que viajam para lá e querem viajar sempre. O grande problema do Chile é o inverno. Sim, tranca, às vezes fica uma semana, 2, a rodovia trancada e eles ficam por lá, né? Que hoje eles ficam em locais onde tenha recursos, né? Não se pegam na estrada, a menos que venha uma tempestade repentina. Sim, o pessoal já tranca, a polícia já tranca. Tem previsões, né? Mas às vezes não, viu? Às vezes a tempestade vem leve, daqui a pouco ela recrudesce e fica difícil. Eles não chegam a botar corrente, né? Botam também. Em época de neve forte tem que pôr. Fica realmente liso. É bruto sair da cabine daí, né? A pessoa se apaga o motor e fica sem o ar quente, né? Quantos graus dá? -6? Às vezes mais. -10. Na montanha é muito frio. A cordilheira é gelada. É gelada.
18h46, acho que nós vamos deixar a nossa entrevista, os outros assuntos da CI para outra hora, eu acho. Vamos fazer um resumo. Já um breve intervalo, já voltamos, vamos finalizar com alguns assuntos sobre a nossa Associação Comercial e Industrial de Juí. Já voltamos. Estamos falando com o Vladimir Zanetti, que é o nosso presidente da CI, empresário, empreendedor, assinador de carteira, né? Isso é importante, né, para nós, gerando recursos, impostos para a nossa região. Já voltamos. 18h49, o nosso Hora Extra. Estamos entrando para a reta final do programa. Hoje essa Hora Extra, acho que nem precisa pagar essa Hora Extra para mim, está sendo uma aula. Dá até vontade de pegar um caminhão e dirigir e fazer uma viagem lá para o Chile. Será que não dá? Nós podíamos fazer uma expedição, de repente viajar, acompanhar um caminhão para ver o dia a dia do caminhoneiro, ir junto, fazer uns filmes. Olha, me deu umas vontades de viajar agora, rapaz! Olha, estamos com o Vladimir Zanetti, que é proprietário aqui da Letsara, presidente da ACI, presidente do sindicato, como é que é? Sindicato dos transportadores, das empresas de transporte de cargas do Noroeste, e vice-presidente do quê? Da BTI, a BTI, nossa Associação Brasileira dos Transportadores Internacionais de cargas. Internacionais. Isso. Hoje quem é o número 1 de transportadores internacionais? O número 1 em tamanho? É o tamanho, é bem pulverizado. Nós temos uma empresa que é uma das maiores do país, que é a Júlio Simões. Júlio Simões. JSL, é São Paulo. JSL. Eles estão em vários setores, é uma empresa gigante. Sim. Ela também faz o internacional, mas o foco dela é transporte nacional. Essa seria a maior empresa do Brasil. E aí é pulverizado em várias outras empresas. Nós estamos entre uma das empresas boas. Boas. Legal. Vamos mudar de assunto então um pouco? Vamos deixar os caminhões de lado, vamos estacionar o bruto agora, né? E vamos partir para a Associação Comercial e Industrial de Juí. O que deu na cabeça que resolveu pegar uma dessas aí, presidente da ACI, Vladimir? Conta para nós aí. Olha, eu sou associado desde 1980, quando sempre ajudando, a gente vê sempre na arquibancada, né? Às vezes criticando, às vezes mais criticando do que ajudando. Então, criticando é a crítica construtiva. Vamos melhorar e coisa. O que a gente espera? Os caras iam te ouvir como assim, um papa, né? Que tem que ouvir. Eu considero que a associação é muito importante, o papel dela, a missão dela é cuidar do empreendedor, é fomentar o empreendedorismo, e a gente resolveu criar um grupo em 2020 e focar a ACI exatamente, principalmente naquele período de pandemia e tudo mais, né? Um susto, né? Exatamente. Ajudar o empreendedor, né? Então, estamos com 600 e tantos associados, né? Estamos atraindo cada vez mais empresas, né? Agora formamos o núcleo do agronegócio, tá? Em parceria com o sindicato rural. A gente está trazendo o jovem agricultor ou empresário rural. Imagina, para que tenha vez e voz junto conosco ali. Todo o poder que é o agronegócio, né? Pois é. Eu ouvi uma entrevista sobre por que o agro criou-se essa aura assim negativa sobre o agro, sendo que o agro sem dúvida, né, a nossa locomotiva. O Brasil é o que salva o Brasil, né? O agro consome da indústria, consome do comércio, consome dos serviços. O agro eu diria que dentro da população urbana, isso eu ouvi de um palestrante que esteve conosco aí, população urbana, a cada 3 agricultores tem 6 ou 7 que estão na cidade trabalhando para eles, ou na indústria, ou no comércio, ou vendendo para o agro. Então é muito importante que a gente
abrace esse grupo, né, e que junto conosco seja mais um setor que a ACI possa ajudar. É verdade. E eu acho que outra coisa que a gente tem que melhorar muito é pensar na sucessão, não só a sucessão familiar, mas também a sucessão de líderes. É difícil surgir novos líderes, uma coisa que os líderes atuais vão envelhecendo e vão se achando insubstituíveis. Né? Eu acho assim que tem que trabalhar a juventude, né? Não, Como é que a gente vai querer alguma coisa do jovem diferente se a gente não estimula ela? Né? Nós dividimos a ACI em núcleos, então nós temos o núcleo do agro, que estamos criando agora, na indústria, do comércio, dos serviços, e o núcleo do jovem empreendedor. Um monte de jovens empresários que estão quase ali na linha de sucessão, mas que podem já começar a contribuir, porque, como eu te falei, eu já estou com 64 anos, né? Vou continuar apoiando, depois desse mandato, apoiando os próximos presidentes e diretores nas futuras gestões, naquilo que eu puder, mas eu acho que temos que dar espaço. Temos que dar espaço. O mandato de 2 anos é suficiente, é rápido, mas dá para ir renovando através de todas as tecnologias. A gente precisa estar muito atualizado, porque o mundo muda muito rápido, né? E o empresário que não estiver atualizado, que não for correr atrás de tecnologia, ele vai ficar muito para trás. E a ACI tem que ser fomentadora, a ACI, a universidade, né, as instituições como um todo, o poder público, tem que incentivar o nosso empresário para que ele não sofra uma concorrência muito desleal de centros maiores que acabem fornecendo isso aos seus empresários locais. Certo. Como é que surgiu a ideia assim, de você sair da arquibancada, tipo, entrar nesse grupo? Como é que surgiu isso? Não, nós criamos um grupo, nós criamos esse grupo em 2020. Sim, esse grupo, quem são? Poderia indicar quem são essas pessoas? Na verdade, tem alguns nomes? Vamos lá, Juliano Beck, Juliano Beck, TRR Lambari. É um parceiro meu de tantos anos, um guri novo, mas um cara muito bom naquilo que faz. E aí juntamos o Clóvis Thomas, né, o Fernando da Unijuí, o André Bigolin, o Carlos Ludwig, deixa eu ver. Aí, isso lá na outra gestão, e aí resolvemos que eu ficaria como diretor, mas eu acompanhei eles na maioria das reuniões. E eu estava preparando para essa gestão, nós estávamos preparando o Juliano para esse meu lugar agora, né? Mas o Juliano tinha outros assuntos e problemas para resolver, e ele disse, não, me espera um pouco mais. Disse, então vamos arrumar outro. Ele disse, não tem outro, é você. E eu digo, não, eu não posso, mas no fim, resolvemos dar por encerrada a questão, e eu montei a nossa chapa lá, uma chapa única, e hoje eu tenho um grupo muito bom, os diretores vêm conosco, a gente tem reuniões mensais com toda a diretoria, que são 30 fazendo vários eventos, né? Eventos, a gente quer trazer palestrantes importantes, porque tem muita coisa acontecendo. Imagina, tem 600 sócios e praticamente, se tu analisar assim, não havia aquela coisa assim de eles estarem visitando a ACI, né? Era uma coisa mais institucional. E aí com o tempo... Não. Nós estamos saindo da ACI também, visitando as empresas, né? Agora há poucos dias fomos visitar uma empresa que hoje não está mais em Juí, mas é muito interessante, que é a Taimac, que fabrica máquinas aqui em Coronel Barros. Eram gente... O meu funcionário lá em 1980... E aí criou a sua própria empresa, fez a primeira máquina dentro da garagem. E os filhos estão trabalhando hoje. O filho trabalha com ele, o Samir, e hoje eles exportam as máquinas que eles produzem aqui do ladinho. Então é uma empresa interessante. Fomos visitar a Imasa, a centenária Imasa, semana passada, fomos visitar a Unijuí, temos uma previsão de várias visitas a serem feitas daqui para frente, para valorizar realmente. E no caso, por exemplo, o associado hoje está com um desafio lá, ele pode buscar consultorias lá dentro da... Naquilo que a gente
puder auxiliar, né? A gente chama inclusive esses grupos de diretores agora, eles foram criados em cada setor da nossa economia para replicar para os demais associados tudo aquilo que a gente tem de bom, todos os convênios que a gente tem lá para serem aplicados. Afinal, o que a CI, aqui ela foi criada 106 anos atrás, sua missão principal é esta de contribuir para que o empresário não desanime. O empresário, ele sofre diariamente uma série de pressões e fatores e ele não pode desanimar. Para isso ele tem que ter um ombro amigo, uma asa maior para auxiliá-lo no dia a dia. É isso aí. E aquele que assina a carteira, né, esse precisa mesmo ser valorizado, né? Muitas vezes só lembram para pagar imposto, né? Só cobrar imposto, né? Mas é isso aí. Ó, 19 horas, seu Vladimir. Eu vou abusar da sua paciência, vou te dar 1 minuto só para você se despedir. Eu acho que ficou alguma coisa que de repente a gente não conversou, que seria interessante falar da CI. Um convite, de repente, para quem não é sócio, interagir, participar também. Eu diria que o sistema associativo, ele dá certo, como o sistema cooperativo, ele dá certo em qualquer lugar. O empresário, ele é muito individualista, às vezes ele se sente só e acaba não procurando o associativismo, às vezes por não enxergar na instituição algo que possa lhe ajudar. Eu acho que todos deveriam, nós não somos os donos da verdade, nós precisamos das ideias de todo mundo. Quem tiver alguma coisa boa que viu fora de Ijuí ou pelo menos que desenvolveu na sua cidade, divulgue, ajude a ACI a replicar isso. Eu sei que muita gente tem medo de expor seu negócio porque existe muita concorrência, mas o ambiente nosso de trabalho lá dentro da CI é de colaboração, ali não existem vaidades, ali não existe gente querendo entrar para a área política. Nós valorizamos a política, mas a CI, a partidária, ela recebe todos que venham, que queiram contribuir para o município, para a cidade. Acho que é muito importante ter essa força política, mas a gente quer empreender, gerar riqueza e renda é o nosso lema, né? A casa do empreendedor existe para isso. Tá certo. O seu Vladimir, depois o senhor passa ali, pega o seu cartão, bate o ponto ali, vai receber o seu cachê de 1 hora, que foi muito bem hoje a sua palestra aqui, foi interessante, né? Vamos marcar para outro dia aí a volta aí para nós falar mais um pouco aí, tanto da CI como da área de transporte. Eu sei que dá muita audiência. Por quê? Porque o caminhoneiro, qual é a companhia do caminhoneiro? Está na estrada. O rádio, né? No rádio, né? Então, minha saudação aí a todos os motoristas. Eu tenho certeza que vocês adoraram essa conversa do setor, né? Realmente o motorista às vezes está ali solitário e o rádio está fazendo companhia para ele, mantendo ele, né, com uma vibe elevada, atento na estrada, né? E no mais, quero agradecer a disponibilidade, que eu sei, nós já estamos namorando aqui já quase 1 mês aí, quando é que vem, né? E hoje deu certo. Não podia deixar de vir o dia do rádio, inclusive, parabéns a você que está há 36 anos trabalhando, né, na radiodifusão. Isso é muito importante. Obrigado pelo convite. Virei sempre que vocês me convidarem, e quando os assuntos forem interessantes, a gente vai... Se tiver alguma coisa lá na CI, conte com a gente, tá? Com certeza. Beleza.